Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma porta se fechou, um relacionamento acabou, uma oportunidade se foi, se perdeu, um negócio que não aconteceu e talvez, diante de todas essas situações e circunstâncias da sua vida, você pergunte a Deus, mas Senhor, mas Deus, por que que essa porta se fechou? Quando na verdade a pergunta que você deveria fazer, queridos, não é essa, mas sim: Pai, Deus, o que é que eu preciso aprender através dessa porta que se fechou? O que é que o Senhor deseja me ensinar através dessa porta que se fechou? Porque o que eu e você precisamos entender e aprender, queridos, é que nem toda porta fechada é resistência de Deus ou do inimigo, mas muitas vezes uma porta fechada é livramento de Deus para mim e para a sua vida. Porque é bem verdade que existem pessoas que quando uma porta se fecha na sua vida, elas querem arrombar essa porta e abri-la na força do seu braço, de qualquer forma, de qualquer maneira. E nós aprendemos, que não é assim que nós devemos proceder diante de Deus. Então hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, alguns ensinamentos sobre como discernir uma porta fechada e principalmente o que fazer depois que ela se fecha. Vamos juntos porque Deus vai falar com você hoje. E o primeiro ponto, queridos, que eu quero compartilhar aqui é de fato que nem todos nós vamos lidar bem, sabe, com essa questão, com essa situação de uma porta se fechar nas nossas vidas. Eu lembro de uma vez que eu até conto isso no meu livro, no meu e-book, eu vou deixar o link dele aqui também, abaixo na descrição, queridos, onde eu compartilho uma fase muito difícil da minha vida e como e o que eu fiz em Deus para sair daquele momento de densas trevas ali na minha vida, sabe, onde eu não tinha R$1,25 para pagar a passagem que eu estudava. Já contei isso lá no livro, já contei nas nossas lives também, aqui, já dei meu testemunho aqui, mas rapidamente, para embasar esse primeiro ponto nosso, eu me lembro dessa fase, queridos, da minha vida, onde eu não tinha, sabe, um norte, não tinha um rumo, não sabia, o que fazer da minha vida, e exatamente nesse momento, todas as portas haviam se fechado para mim e eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu fui para Deus, a única coisa que eu poderia fazer, o que eu tinha nas mãos ali era ir para Deus, clamar, rogar ao Senhor para que Ele intervisse na minha causa. E de fato, no momento em que eu estava passando por toda aquela luta financeira, emocional, toda aquela prova, eu não conseguia entender. Só fui entender depois de anos. Entende? Depois de anos que eu já havia superado aquele momento, Deus já havia mudado a minha sorte, depois de anos que eu fui conseguir entender. Então, de fato, queridos, o primeiro ponto para nós aqui é: não tente arrombar as portas que se fecharam para você. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente, as pessoas tendem, sabe, a querer abrir aquelas portas que muitas vezes são livramento de Deus na sua vida. Um emprego, de repente uma porta de emprego que se fechou, um relacionamento, é muito comum isso, a gente vê muito isso em relacionamentos, um relacionamento ali acaba e a pessoa fica ali, sabe, chorando, sofrendo e vai atrás ali querendo reatar, quando muitas vezes é Deus que fechou aquela porta, mas não para te punir, não para, sabe, brincar com a nossa cara, mas não, para nos dar um livramento maior, coisas que nós não temos conhecimento, não temos ciência, coisa que nós não enxergamos, queridos, a respeito do nosso futuro, mas que o nosso Deus já está lá no nosso futuro, entende? Então, com base nesse primeiro ponto, de que nós não devemos, nem podemos, arrombar, queridos, abrir na força do braço, sabe, as portas que se fecharam nas nossas vidas, nós precisamos entender que nem sempre, como eu já disse, torno a frisar aqui, queridos, toda porta fechada é resistência, sabe, mas às vezes de fato é livramento da parte de Deus para conosco, é a graça de Deus trabalhando a nosso favor. Por quê? Porque se uma porta se fecha aqui, nós precisamos acreditar, precisamos crer que Deus vai abrir outras maiores logo ali na frente. Isso é sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, se alguma porta tenha se fechado, queridos, na sua jornada de vida, na sua história nesses dias, talvez não seja Deus cancelando aqui, sabe, a promessa, mas talvez seja Deus realinhando a rota, realinhando o caminho para te levar ao destino proposto. Porque, de fato e verdadeiramente, queridos, uma porta fechada aqui pode ser apenas Deus impedindo você de entrar no lugar errado, mesmo de posse com a promessa certa.
Entende? Eu vou repetir, queridos, porque isso é muito forte. Talvez essa porta se fechou, né, na sua vida hoje, não seja por punição da parte de Deus ou até mesmo resistência da parte do inimigo, mas talvez essa porta que se fechou hoje seja Deus não cancelando a promessa, mas realinhando a sua rota, o seu caminho, né, a sua jornada, a sua estrada, para que você não entre pelas portas erradas, mesmo de posse da palavra e da promessa certa. Amém, queridos? Faz sentido para você? E aí, de posse desse conhecimento, nós vamos para o segundo ponto aqui que eu quero rapidamente pontuar com vocês, e é que você precisa descobrir qual porta se fechou. Porque nem toda porta, querido, significa a mesma coisa das nossas vidas. E existem, rapidamente, eu quero pontuar 4 tipos de portas que elas se abrirão ou se fecharão na nossa jornada. E tudo isso, queridos, com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos esmerar, de nos lapidar e extrair o melhor de nós. A primeira porta é a porta da proteção, que é aquele tipo de porta, como eu já disse aqui, né, que muitas vezes Deus está te protegendo. Às vezes no momento você não vai entender, na situação ali você não vai, sabe, perceber as coisas, mas depois que o tempo passa você vai enxergar o porquê. Eu dei um exemplo aqui, queridos, da minha própria experiência. Lá atrás todas as portas haviam se fechado para mim. Entende? Naquele momento em que eu passava por aquela situação, eu não entendia. Só depois, lá na frente, né, que as coisas, os pontos, né, foram começando a se conectar, é que eu fui entender o porquê que Deus havia fechado todas aquelas portas. Por quê? Porque eu precisava solucionar, eu precisava resolver, eu precisava curar, sabe, algumas feridas ali que eu tinha, né, emocionais relacionadas à minha mãe. Por isso que todas aquelas portas que me sustentavam, entendeu? Que me mantinham fora de casa, fora da casa da minha mãe, se fecharam. Por quê? Porque em ela se fechando, eu não tive outro lugar para ir a não ser voltar para casa da minha mãe. E ali naquele tempo ali de 1 ano aproximadamente que eu morei com ela, nós pudemos, né, reatar, corrigir falhas que a gente havia cometido no nosso passado, no nosso relacionamento como, né, filho e mãe, mãe e filho, entende? Como amigos, né? Só depois do tempo ter se passado é que eu fui entender isso. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, você não vai entender o porquê das coisas no momento em que você está vivendo. Então a primeira porta é essa, da proteção. Segunda porta, queridos, é a porta do direcionamento. Às vezes, como nós também já frisamos aqui, às vezes Deus ele permite ou até mesmo ele fecha uma porta na sua vida, sabe, não é para te frustrar, é para te redirecionar, porque Deus sabe, queridos, do seu futuro, Deus sabe do seu amanhã. Então muitas vezes você ainda não chegou lá, você ainda não compreendeu, não enxergou, sabe, que, por exemplo, nesse relacionamento, né, que hoje ele já deixa algumas pistas, amanhã ele vai te fazer mal. Esse emprego, essa oportunidade de trabalho que hoje já deixa algumas pistas, amanhã vai te causar um burnout, vai te causar, sabe, um estresse, vai te causar, né, uma situação em que você vai perder o controle. Pelo fato de Deus já estar no seu futuro e já saber disso, muitas vezes o que ele faz? Ele te redireciona, fechando portas. Então essa é a segunda porta. A terceira porta é a porta de fato do encerramento, e que muitas vezes eu e você não entendemos e não aceitamos, porque assim como a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, né, que há tempo para todos os propósitos abaixo dos céus, abaixo do sol, na minha e na sua vida também. Relacionamentos, né, pessoas que você vai se relacionar, queridos, só por um determinado tempo. Lugares que você vai frequentar, estar, né, que de repente você se sentia bem por um momento, em outro tempo, em outra situação e ocasião, já não te farão mais bem. Por quê? Porque você precisa encerrar também ciclos na sua vida, você precisa encerrar portas na sua vida para que você possa continuar avançando. Porque se você se acostuma e não encerra ciclos, você permanece sempre nos mesmos momentos, nas mesmas circunstâncias, situações, e com isso você não avança. Então muitas vezes Deus vai encerrar mesmo portas, vai fechar portas para que você encerre ciclos, encerre relacionamentos, encerre situações na sua vida que ao invés de te promover, estão te bloqueando, te travando, né? E aí a gente entra na quarta porta para a gente encerrar esse segundo ponto aqui, que é a porta de preparação. E essa porta eu entendo como aquela que seja talvez, né, a porta de fato da virada das nossas vidas. É quando você está no processo, né, de preparação, mas chega a um ponto que de fato você já superou todas as etapas, você já superou todo o processo, e aí você agora está apto para alçar, para acessar, para avançar para um próximo nível da sua vida. Porém, queridos, eu e você
né, nós temos uma grande facilidade para permanecermos acomodados nos níveis que nós vivemos, nos níveis que nós conquistamos. E quando há acomodação, não há progresso. Já contei em um dos outros nossos vídeos aqui a respeito de um amigo meu, um grande amigo meu, que ele tinha o desejo, né, de trabalhar por conta própria, de ter o próprio business dele, mas ele estava bem acomodado, sabe, na companhia que ele trabalhava. E ele sempre falava, a gente sempre conversava, poxa, Paulinho, eu quero ter meu business e tal, mas ele não tinha a atitude de sair, sabe, de empreender, né, de meter as caras, de se arriscar, de se lançar, mesmo tendo uma palavra de Deus. O que Deus fez? Fechou a porta. Por quê? Porque ele já estava preparado para aquilo. Ele já dominava, sabe, todo o conhecimento, já tinha um inglês, né, polido ali, muito bom. Então, assim, o que estava faltando? Estava faltando ele se lançar. Como ele não se lançou, Deus fechou a porta. Então, muitas vezes, né, Deus vai encerrar, Deus vai fechar essas portas, né? Por quê? Porque o tempo de preparação já encerrou para as nossas vidas. E talvez você que está me ouvindo aí esteja exatamente nesse ponto. Você já tem a preparação. De repente você pode pensar, pô, Paulinho, mas ainda me falta isso, me falta aquilo. Ok, mas com o que você já tem, com o que você já sabe, você já está no ponto de avançar. Você já está no ponto, sabe, de se lançar em Deus para viver coisas novas. Mas muitas vezes pelo medo, né, pela acomodação você não faz. Aí quando chegamos nesse ponto, o que é que Deus muitas vezes faz? Encerra as portas, fecha as portas por detrás de nós, para que nós não tenhamos outra escolha, outra saída a não ser fazermos, partirmos, nos lançarmos naquilo que Ele já liberou a nosso respeito. Esse é o seu caso? Fala comigo. E aí nós entramos para o ponto 3, queridos, e o ponto 3 para nós é quando muitas vezes a gente foca muito na porta, sabe? Ah não, essa porta de emprego, essa porta de trabalho, essa porta de estudo, aquilo, e a gente esquece, né, do demais que está envolvido em tudo aquilo. Por exemplo, queridos, muitas vezes as pessoas, né, o meu caso aqui, eu já contei isso também lá no livro, já contei em vídeos aqui, eu passei por uma fase, queridos, em que eu não tinha R$1,25 para pagar passagem, sabe, de coletivo, de ônibus, né, lá no Brasil. Entende? E aí eu tinha que caminhar 1h40, 1h50 para ir e 1h50 para voltar da escola. Meu nome não estava na pauta de chamada, então eu ia, entrava na sala de aula, assistia as aulas, mas eu não respondia presença, porque meu nome não estava na pauta, né? E aí muitas vezes a gente pensa bem assim, poxa, mas eu não estou estudando, meu nome não está lá, não está isso e aquilo. Mas quantos amigos, as amizades, os relacionamentos que eu fiz ali dentro, até hoje, sabe, isso já se passaram 10, 15, 20 anos aproximadamente, até hoje eu tenho aprendizado que eu tirei de lá. Por quê? Porque embora, sabe, a porta financeira, né, para mim pagar, custear os meus estudos estivesse fechada naquele momento, mas existiam e houveram, né, outros ganhos, queridos. Aí a pergunta que eu te faço aqui nesse vídeo é a seguinte, ok, de repente você não está na posição, na condição e situação que você sonhou, que você desejou, que deseja, mas de onde você está hoje, o que é que você pode tirar de aprendizado? O que é que você pode, sabe, tirar para somar no seu crescimento, no seu amadurecimento e que amanhã você vá poder usar isso? Você está entendendo? Então, de repente, você ainda hoje aí, ó, na sua realidade hoje, que eu não conheço a fundo, queridos, esteja, sabe, chorando por uma porta que se fechou, quando Deus está te perguntando, tá, você está chorando pela porta que se fechou, mas o que é que você está vendo diante das portas que ainda estão abertas diante de você, diante das possibilidades que ainda estão diante de você? E aí a gente já pula para o quarto ponto, que é, não torne, sabe, de uma porta fechada, querido, queridas, uma porta de rejeição. Ah, não é porque uma porta se fechou aqui para você, na sua cara, bum, sabe, que você não presta, que você não vai conseguir em outra, que você não vai dar em nada. Não é porque uma porta se fechou aqui que isso é determinação do seu futuro. Não é porque uma porta tenha se fechado para você no seu passado que isso determinará todo o seu futuro, todo o resto da sua vida. Não é. Esse é um dos erros mais comuns e frequentes que as pessoas cometem. E você, queridos, que está aqui, que chegou aqui, até aqui, né, nesse vídeo, não pode cometer esse erro. Você não pode se permitir entrar nisso, porque se você se permitir, ah não, porque um exemplo, né, relacionamento, ah, porque fulano, poxa, eu amava, tal, e não deu certo, sabe, não quer dizer que não vai dar certo com mais ninguém. É como aquela pessoa que de repente viveu, né, e eu conheço pessoas assim, que se frustraram em um relacionamento. Há quantos anos você tinha? Poxa, eu tinha 15 anos na minha adolescência.
E hoje a pessoa tem 30 anos, tem 40 anos e ainda não se relacionou, não se abriu, não se expôs a relacionar-se com mais ninguém, porque sofreu uma desilusão lá na adolescência, naqueles namoricos de escola, entende? Então, não é porque uma porta tenha se fechado hoje para você que isso, queridos, vai determinar que todas as portas na sua vida se manterão fechadas pelo resto da sua vida, porque não vão. Não é isso que Deus tem para você. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Paulinho, já entendi, né? Você falou de um monte de porta fechada e tal, mas o que é que acontece se eu tentar abrir uma porta errada? Você já parou para se perguntar? Você já parou para pensar a respeito disso? Eu vou te falar aqui agora. O que acontece quando você tenta, sabe, insiste, né, em permanecer abrindo uma porta que se fechou, é porque você está despendendo do seu tempo, da sua energia, ao invés de você parar, né, e buscar de Deus uma orientação para você ganhar tempo. Nós crescemos ouvindo que tempo é dinheiro, mas não, tempo não é dinheiro, queridos. Eu tenho para mim que tempo é vida, entende? E qual é o risco de você continuar insistindo, né, em abrir uma porta que se fechou? O risco é de que você, né, está perdendo tempo, e tempo é vida. Quando você poderia e deveria já estar focando, sabe, no próximo objetivo, naquilo que Deus te direciona, entende? Você está ali ainda, Deus já está apontando lá para frente, você está lá atrás ainda. Não estou tentando abrir aqui. Não, queridos, você está perdendo tempo, e tempo é vida. E assim como eu acredito que você não quer ficar perdendo tempo, rodando em círculo nessa vida. Pelo contrário, você quer avançar, você quer, sabe, alcançar a sua vitória, a sua bênção, você quer prosperar nessa vida, você quer se tornar tudo aquilo que o Senhor te fez para ser. Entende? Mas para que isso aconteça, eu e você vamos precisar encerrar capítulos, virar páginas das nossas histórias e avançar para aquilo que Deus tem adiante de nós. Esse é um grande erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Muitas, um relacionamento que a pessoa traiu, que a pessoa, sabe, desmereceu, distratou, a pessoa já está lá em outra situação, em outro relacionamento, ferindo outra pessoa, e você está lá ainda, meu Deus, será que ela volta? Orando por aquela pessoa, querido, querida. Põe essa vida diante de Deus e segue o seu caminho. Segue o seu caminho, sabe, diante daquilo que Deus tem colocado diante de você, porque se for para vocês voltarem algum dia ou permanecerem juntos de alguma forma, Deus vai conduzir o caminho de vocês a se encontrarem novamente. Tá entendendo? Então a verdade é que muitas vezes nós estamos pedindo a Deus para fazer algo novo, estamos lá clamando, Deus, Senhor, faça algo novo na minha vida. Mas na verdade nós não estamos dispostos a abrir mão do velho, queridos. Então, ponto muito crítico e sério aqui para nós no vídeo de hoje é exatamente esse, queridos. Se Deus fechou alguma porta na sua vida, ao invés de ficar, sabe, se esmerando, se esforçando para tentar arrombar essa porta, vai para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar através dessa porta que se fechou? O Senhor quer que eu confie mais? O Senhor quer que eu exercite a minha paciência? O Senhor quer, né, talvez que eu exercite a minha perseverança? Sabe, em permanecer aqui? Ou o Senhor quer que eu continue meu caminho e deixe isso para trás? O que é que o Senhor quer te ensinar, queridos, através dessa porta que se fechou? Ao invés de você ficar aí se esmerando, sabe, lutando para tentar arrombar essa porta no força do braço, vá para Deus. Vá para Deus. E aí, para a gente encerrar esse vídeo aqui, já entrar para o encerramento, né, de fato, eu quero trazer alguns pontos aqui sobre, assim, na prática, queridos, na prática, o que é que você faz quando uma porta se fechou na sua vida. Primeiro ponto, não reage emocionalmente, porque você sabe melhor do que eu como que você age, como que você reage, sabe, quando você está estressado, quando você está, né, emocionalmente abalado, você melhor do que eu sabe. Então, primeiro ponto, não reage emocionalmente. Segundo ponto, ore por discernimento, tem muito a ver com o que nós acabamos de falar no ponto 5º aqui, no ponto 5, né, aqui, ore por discernimento, não por reversão, porque de fato, às vezes, queridos, essa porta foi Deus que fechou, ok, isso é para te dar um livramento. Lembro da história da Bíblia, né, de Balaão, do anjo, da jumenta. A jumenta ali, ó, o anjo lá com a espada na mão, a jumenta não, eu não vou, e Balaão lá forçando. Entende? Então não seja como Balaão. Não seja, sabe, como um profeta, uma profetisa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que não tem a visão espiritual, queridos. Não seja esse tipo. Entende? Busque por discernimento e não por reversão. Terceiro ponto, extraia o aprendizado, a lição. Pai, Senhor, o que é que o Senhor deseja me ensinar através
desse momento de frustração, desse momento de, sabe, de angústia, de tristeza, né, de choro, de lágrimas, porque quando uma porta que nós muito valorizamos se fecha nas nossas vidas, é assim que a gente reage. Então, o terceiro ponto é esse, queridos, extrai a lição, o aprendizado, sabe, ainda que no sofrimento, extraia o aprendizado, porque sempre tem algo que eu e você podemos e precisamos aprender. Quarto ponto, olhe sempre ao redor, né? Lembra do exemplo que eu dei, das possibilidades? Se fechou uma porta, mas o que é que eu posso aprender? O que mais tem aqui de possibilidade? Beleza, aquela porta se fechou, mas quais outras tem? O que eu posso aprender nas outras? Você está entendendo? E o quinto, último, mas não menos importante, né, ponto para nós aqui é continue andando, continue o seu caminho. Tem uma porta se fechou aqui, continue, queridos, porque logo ali na frente Deus vai abrir outras 2, 3, 4, 10, quantas forem necessárias para você continuar avançando e Ele continuar te conduzindo ao lugar, destino proposto que Ele já tem preparado para você. Amém, querido? Então talvez, eu não estou aqui minimizando, tá, a dor que é, né? Mas talvez você esteja diante de uma porta fechada hoje, vivendo esse momento, queridos, na qual ninguém sabe o preço, né, que você pagou por essa porta. Ninguém sabe o quanto você orou, jejuou, o quanto você chorou, sabe, por essa porta. Mas e se essa porta, sabe, que mesmo, né, com todo esse preço que você pagou, que tenha se fechado hoje na sua vida, não for o final da sua história? E se não for? Entende? Porque como eu falei lá no início do nosso vídeo, queridos, nem toda porta fechada é resistência, é ataque, sabe? Às vezes é livramento de Deus para você. E não é porque Deus está te punindo, é porque Deus está te redirecionando. Assim como um GPS, quando você erra a rota, ele encerra aquela rota e traça outra para você. Mas o destino é mantido. Assim também, tá? Eu quero declarar, queridos, é o GPS de Deus sobre a sua vida. Ainda que uma porta se feche aqui, outras portas se abrem ali, se abrirão ali na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero declarar e profetizar isso na sua vida hoje. Amém, queridos? E se esse vídeo ministrou seu coração, se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo assim, ó, eu vou continuar caminhando. Sabe por quê? Porque você está dizendo para você mesmo que independente de quantas portas se fecharem ou se fecharam na sua jornada, na sua história de vida até aqui, você não vai parar, queridos. Você vai continuar avançando para aquelas portas que já estão adiante de você. Sabe por quê, queridos? Porque quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Amém? Então é isso, esse é o nosso conteúdo de hoje, é o nosso vídeo de hoje. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.